Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês. Inscrito no canal, estou no canal da Ruxa. A história de Adão e Eva, né? Do nascimento de Arruxa, através de Eva, né? Nasceu ali do ventre de Eva, tem repercutido, né? As pessoas têm perguntado como foi então, no caso, que ela volta ali que ela volta ali para Adão e ali tem os filhos, né? Caim, Abel, Lurva, Acre, depois mais tarde Sete, depois da morte de Abel. O livro de Apocalipse diz que ela foi sustentada por um tempo, metade de um tempo e um tempo, metade de um tempo, né? Onde ela foi ali, a árvore parou para ela um retiro, ela foi ali escondida, né? Mas o árvore, eu até diz que ela vive no nosso meio até nos dias de hoje, né? Nunca se fala da morte dela ali nos apócrifos, mas você também tem que entender que os apócrifos também, né? Eles também têm contradições, né? Algumas contradições ali, né? Muito pouco, mas eles têm também, né? Eles só não chegam até nós porque eles contam a verdade, uma verdade, né? Nua e crua, eu vou dizer essa expressão popular para você entender, né? Que a verdade nunca foi nua nem crua, a verdade anda vestida, né? E de glória. Estou dizendo nua e crua para você entender essa expressão, para você entender e ficar a par de tudo. E que depois que o dragão ele persegue a mulher, depois que o menino foi arrebatado para Yarro, né? Para o Criador. O filho do Altíssimo foi arrebatado para o Criador. Então ele vai fazer guerra contra a semente de Eva, a semente da mulher. A semente da mulher, da onde é que nasce a humanidade, né? Do amor de um homem com uma mulher, né? Mas do ventre de uma mulher. É preciso de uma mãe para gerar aquele filho 9 meses, né? Então, quando Satanás, aquele que odeia tudo que é bom, fala no livro dos Apócrifos, né? E odeia tudo aquilo que é certo, que é reto, que é direito, que é verdade, porque ele é o pai da mentira. É por isso que ele faz com que ela peca, né? Dali vai nascer o casamento é inevitável. Se Árvore não libera o casamento, Adão ia coabitar com ela de qualquer maneira, né? Ele chega a dizer isso para o Criador, porque não se pode parar um ser humano, né? Você não vê depois que a gente cresce, né? Tanto homem, tanto mulher, né? O contato físico com uma pessoa, né? Não tem como, né? Embora hoje muitas pessoas aderem a outros caminhos, né? Desse homossexualismo, vou falar isso aqui mais uma vez, que também nasce daquele pecado. Dali nasce todo tipo, sabe, de pecado que você possa imaginar, né? Todos eles, né? Que não existe pecado pequeno nem pecado grande. Tudo é pecado, né? E todo homem peca, né? Aquele que diz que não peca é mentiroso e réu de morte. Isso está escrito lá, né? O único que não peca e que não pecou foi aquele que glorificou no madeiro. É por isso que ele teve que vir nessa pele, debaixo de uma pele, né? Essa pele mortal, que o homem ganha através daquele pecado. Ele vem em carne e osso, é por isso é escrito, né? Vimos a glória, né? E a glória se fez carne e habitou entre nós, né? O próprio Yahweh, né? O próprio Altíssimo, ele se faz carne através do Filho e habita entre nós para glorificar ali naquele madeiro, porque naquele madeiro ele recebe também todas aquelas chagas mortais, todas as torturas, sabe? Todas as dores, as maiores, a maior dor que você possa imaginar, e a roxa ele sofre ali. Tanto é que na sua oração ele chega, né? A transpirar sangue, né? Mas a roxa ele vem do nada. Ele aparece do nada. E era isso que intrigava os judeus, que intrigava os fariseus, os escribas, né? Todos os saduceus, toda essa corja, né? Hoje esses estão aí nos tempos de pedra na política, né? Nas religiões, na política, sabe? No esporte, em tudo que você imagina, né? Todos esses intelectuais, doutores, escritores, pensadores, né? Falsificadores, são descendentes daqueles que conspiraram contra a Rússia e inventaram toda essa falsa história. Assim como a história de Adão e Eva é a mesma história de Maria e José, a história de Maria e José é a mesma de Adão, que eles inventam essa história ali, né? Por isso que eles criam o Novo Testamento, para apagar da memória a história de Adão e Eva, né?
E eu creio também que a história de Lázaro, verdadeira história de Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos, eles pegam essa história, arquitetam essa história de Lázaro e jogam em cima da história É a mesma história. É a mesma história, mas é uma história só, contada em duas, né? Você vê que ali tem a caverna onde Lázaro, sabe, é colocado, também tem a pedra, né? É a mesma que acontece também com a Ruxa. Então eles criam duas histórias em uma história só, para enganar, né, as pessoas. Eles são muito inteligentes, ou se achava até nos dias de hoje, porque a sétima contagem já começou e não tem mais como enganar ninguém, né? Então ela é sustentada por ali por um tempo, pouco de tempo, né? E depois, ali não diz quanto tempo foi aquilo lá, né? Mas depois daquilo, né? Adão fica só ali no paraíso, ela volta para ele, e ali tem os seus filhos, né? E a vida segue novamente, né? E a vida segue novamente. Tudo isso é um quebra-cabeça, um enigma. Ah, Antônio Carlos, você disse num vídeo, está dizendo outra coisa agora, né? Tudo nós estamos buscando. E quem tem nos guiado é a Ruxa. Você vai dizer, mas ele não deixa ninguém enganado. Não, não deixa mesmo, né? Mas você pode acreditar, né? Ainda esse ano, nós vamos descobrir, sabe? O que fim levou Eva, né? Se ela realmente ela volta para Adão, né? Ou se elas... Vamos descobrir tudo isso, não para não deixar ninguém enganado. As pessoas que têm perguntado aí, sabe, aí nos comentários, né? Eu sei que ela é sustentada. Depois o dragão se ira contra ela, não consegue ali, sabe, liquidar, né? Exterminar com ela. Vai exterminar a semente dela, né? Você vê que não tinha nenhuma semente ainda, né? Nenhuma semente ainda, né? Essa história não vai acontecer. O que se prega aí nos tempos de pedra é que essa história desse menino ainda vai acontecer, né? O único menino que vai nascer na Terra, que nada. Isso já aconteceu há tempos e muitos tempos. O dragão vai fazer guerra à semente da mulher. E se você continuar no livro de Apocalipse, você vai ver que eu tenho razão, sabe? No que eu estou falando aqui para você, né? É só você pegar Apocalipse 12, você vai ver que sabe, tudo ali começa a acontecer, né? E depois começa ali É só você pesquisar Apocalipse 12, né? Onde fala da mulher e o dragão. Onde fala de Eva, a primeira criatura feminina da criação. A mãe de toda a criação, inclusive você e eu. É por isso que Yahushua ele vem. Yahushua sabe como ele tem que fazer ali, né? Se um nasce da semente humana, da carne humana, né? É por isso que está escrito: todos nascemos embaixo de pecado. Embaixo de que pecado, no caso? A maldição da morte. Onde a morte entra através do casamento e ela faz o que Caim mata Abel. Ela então ali domina a mente humana. Ela domina a mente humana. Mas antes que Caim nascesse, já tinha nascido um. Daquele mesmo vento que gera Caim, que iria pisar a cabeça daquele ali que tinha feito a cabeça de Caim. Muito forte isso aí. A morte. A morte. Você está me entendendo? Eu gostaria muito que vocês entendessem isso e que ninguém ficasse confuso. Eu vi algumas perguntas aí, eu pesquiso, né? Eu fico, poxa, né? Ao invés de você ajudar, às vezes, as pessoas ficam perdidas e mais perdidas. E você não pode, de maneira nenhuma, duvidar disso. Leia a Bíblia, né? E a Ruxa, ele não nasceu de Maria. Vamos pesquisar isso agora. Eu já falei várias vezes nesse capítulo aqui. Mas hoje eu descobri uma coisa que vocês vão ficar, sabe, impressionados. Livro de João, de Yohanan, né? Hoje falei Yohanan, Yahohanan, né? Sabemos que o nome dele está no Pai, o nome do Pai está nele, né? Livro de Números 6, 27, né? 8, 12. Eu já falei desses capítulos várias vezes, né? Mas toda vez que você lê um capítulo, Yahushua te mostrará coisas diferentes nele. Só para engrandecer o nome dele e o reino dele, todos aqueles que creem nisso, né? Então o que a Ruth está falando aqui no versículo primeiro, que ele é a luz do mundo, né? A luz, né? Ele é a glória do mundo, ele é a vida, né? É por isso que ele vem, né? Disseram-lhe, pois, então, os fariseus, né?
capítulo 13, versículo 13 de João 8. Tu testifica de ti mesmo, né? O teu testemunho não é verdadeiro. Estão brigando com o Arroxo aqui. Estão sempre brigando com o Arroxo. Respondeu-lhe Arroxo e disse-lhe, se ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Preste atenção. Mas vós não sabeis de onde eu venho e nem para onde eu vou. Eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vós não me conhecem. Não sabem nem de onde eu venho e nem para onde eu vou. E a Rússia está falando para eles que eles não sabiam. Eles estão brigando com a Rússia porque eles não sabiam de onde a Rússia tinha vindo. E a Rússia chega ali, né, e faz o que nós estamos fazendo hoje aqui. Está brigando contra o sistema político, capitalista, religioso, sabe? Reformista também. Um sistema poderosíssimo daquela época, né? E é o mesmo sistema poderosíssimo que nós falamos contra ele aqui, hoje. O pai da mentira, né? O Deus da mentira, o Deus do engano, o Deus do terror, do caos, que tem alarmado, sabe, 99,9% de toda a humanidade terrestre através da religião e da política. E da guerra, das suas armas bélicas, né? Que é os mesmos. E a Rússia lutou contra esse sistema o tempo todo. E a Rússia veio para mudar isso, né? Você vê que eles não sabiam de onde ele vinha, né? Vou julgar em segundo a carne, eu ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu, o Pai que me enviou. Você está vendo que a Rússia sempre está falando aqui do Pai. O Pai me enviou, eu aprendi com o Pai, eu estava lá com o Pai. E ele nunca fala aqui de José ou de mãe, né? De ninguém. Ele fala do meu Pai que me enviou. E você vê que a briga dos fariseus, né, dos saduceus, dos, sabe, todos esses eus, né? Dos judeus, né? Dos jubebê, né? Dos falsos pastores, dos padres, cardeais, bispos e papa, né? E reverendos, e sabe? Era contra isso. Porque eles não sabiam quem era Arrojo. Você viu que João também não conhecia Arrojo. O João, né? Aqui se chama de João Batista, né? A Almeida Revisada, a Bíblia Católica, judaizada também, todas elas, né? Chama de João Batista, né? Eu não o conhecia. Mas aquele que me disse, vá e batiza com água, né? Preparar o caminho daquele que vai batizar com fogo, com verdade. Eu vi quando, né, uma glória desceu sobre ele, e ele diz, né? Esse é o meu filho. Eu vi, eu não o conhecia, que eu ali. E o próprio João manda perguntar, né? Pergunta a eles, né, se é esse mesmo realmente aquele que há de vir, ou esperamos um outro. Como é que, se os dois fossem primos verdadeiros, primo primeiro, né? Porque geralmente ali os judeus, né, se casavam primo com primo, né? Da mesma linhagem, você só lê lá, você vai ver, né? Não era para eles conhecer né, um outro ali, né? Já que as mães eram tão amigas, né? Pessoal, toda a história, sabe, de Maria e José é a mesma história de Adão e Eva. A história é a mesma. Eu descobri por causa da mirra, do ouro, do incenso, dos anjos ali, né? A história é a mesma. Assim como eles pegam a história de Lázaro, né? E, sabe, estende ela para a história também desses falsos Jesus aí, né? Nunca foi Arroxo. Nunca foi. Lázaro e Arroxo vai ressuscitar ele e Zé, né? Ali, que morava ali em Betânia, né? Ali perto de Jerusalém, em Arjolaim. Aqui mesmo, né? Algum lugar aqui do Brasil, né? Isso aí. Eu creio que é no estado do Rio de Janeiro isso aí, né? Você vê que eles pegam essa história e botam. A história qual é a mesma, né? A caverna, né? O sepulcro, a pedra. Se vai para fora a pedra, né? É por isso que eles criam o Novo Testamento. É por isso que eles criam o Novo Testamento. É por isso que Eusébio Sinfônio Jerônimo diz, né? Vós que fazer de mim, sabe, o mentiroso, né? Sabe, eu sou o pior dos homens fazendo isso que vocês estão me obrigando. Ele foi obrigado a fazer isso aí. Eusébio Sinfônio Jerônimo. O padre Eusébio Sinfônio Jerônimo falou isso aí, né? Juntamente com o Zwingli, João Ferreira, todas as pessoas, essas cortes de gente sabe, mentirosa, eles falsificam essa história. Eles colocam, né, uma história em cima de uma outra história. Uma mentira vestida com roupa de verdade, né?
mas nunca foi verdade, ela é mentira. Entendeu, pessoal? E para você descobrir isso aí, você tem que deixar arrancar as roupas da mentira, né? Porque a verdade está ali. A roupagem que está por cima ali é mentira, né? A verdade está ocultada, escondida. É por isso que a Rússia diz, né? Nada que foi oculto, que não será, que não, sabe, não vai deixar de ser revelado naquele último dia. Nos últimos dias chegou. Na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro, né? Então a Rússia está brigando com isso aqui, né? Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Olha, sempre a Rússia falando do Pai, né? Disseram, pois, né? Ó, versículo 19. Disseram-lhe, pois, quem disse, Antônio Carlos? Os fariseus, né? Os hipócritas, né? Os falsificadores, os mentirosos, né? Os escribas, né? Falsários, né? Onde está o teu Pai? Onde está o teu Pai? Antônio Carlos, existe uma passagem na Bíblia que está escrito lá, né? Conhecemos a sua mãe, seus pais, suas irmãs. Vou dizer novamente, uma história mentirosa. Porque a mesma revista revisada e corrigida que diz aí, também diz, né? A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. E a Roxa diz, né? Minhas mães e os meus irmãos. Minhas mães e os meus irmãos são todos aqueles que crê naquele que me enviou. E nas bodas de Canaã, e a Rússia também disse ali para a mulher lá, né? O que tem a ver contigo, mulher? Né? De repente chega alguma pessoa ali e queira, né? Hoje uma irmã, a irmã Luciela, disse para mim uma coisa muito, sabe, aproveitável, né? Muito forte. Se com 12 anos, né, diz ali que a Rússia estava lá no templo discutindo com os doutores, né? Como é que ele ficou ocultado até 30 anos, né? Não é estranho isso, né? Aí a Bíblia diz que o seu tempo de vida foi de 3 anos e meio. Pessoal, números cabalísticos, números, sabe, maçônicos, né? Mentirosos, todos eles mentirosos, né? Todos mentirosos. E vou dizer mais uma vez para a pessoa não ficar enganada, né? Depois que Eva foi sustentada por tempos e tempos, escondida aquele dragão, ela volta para Adão ainda sem nenhum filho. Ela volta para Adão ainda intacta, sem nenhum filho. Porque a Ruxa e Arro, ele tem poder para fazer isso. Aí sim, ela cola com ele, e nasce Caim, nasce Abel. Junto com Caim nasce Lúva, junto com Abel nasce Acra. Depois Abel é morto, mais tarde nasce Sete. Mas primeiro, ela, vou dizer na linguagem popular, né? Ela dá luz, né? Ao filho primogênito de Arro, que Arro gera nela através ali da sua luz, né? Do seu espírito, do seu próprio espírito. Ali como está escrito naquela falsa história de Maria. E respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Esta palavra disse a Rússia no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu. Então você vê que ele já queria prender a Rússia. Quem é esse homem que está aí, né, falando, brigando, né, discutindo, soltando nossas ovelhas, nossos cabritos, né? Você vê, pessoal, que todas essas coisas, né, de cabritos, jumentos e ovelha, né, se encontram nas terras brasileiras, né? No Nordeste, né, os maiores rebanhos de caprino, de jumentos, né? Hoje não são mais, né, por causa das mortes. As ovelhas no sul do país, né? Assim também nos países frios, como Chile, né, no Peru, Venezuela, vários países aí da Bolívia, né? Com né, seus grandes rebanhos, toda a terra de Maria. E eles pegam toda essa história e ocultam essa história. Para se cumprir, está escrito no livro de Salmo 83, né? 4 e 12. Vamos, sabe, destruir Israel, apagar o seu nome como nação da história da humanidade. E também do seu Redentor, de Arruxo, né? Se cumprindo, está escrito no livro de Jeremias, né, 11, 19. Para que não haja mais memória desse nome. E eles conseguem fazer isso. Eles conseguem mudar a geografia do lugar, né? Assim como eles conseguem, sabe, destruir, né, todos os alemães. Você vê que hoje as pessoas ficam falando esse diz, né?
esses falsos professores de hebraico, né? Essa língua indígena é uma língua, sabe, alemã. A Bíblia Católica, ela diz aí, a Bíblia, Edições Ecumênica, Barça, ela diz, né, na página 784, 784, que a língua hebraica falada lá naquela falsa Israel, naquele falso Jerusalém, é a mesma falada ali em Munique, em Berlim, em qualquer cidade da Alemanha, aonde se encontrava a maior parte da igreja dizimada na Segunda Guerra. É por isso que Hitler manda queimar todos os livros. E Hollywood conta isso brincando, né? A menina que roubava livros, queimando os livros, os registros dessa história. Assim como o Barbosa manda queimar. Todos os livros são queimados aqui no Brasil, né? A Igreja Católica, né, juntamente com a igreja, sabe, com todos os reformistas protestantes evangélicos também, né, que nasce desse racha, né, dessa briga deles ali, né, de Lutério com todo o clero católico, né, nasce o reformista protestante, eles também queimam todos os livros de história. Mas a história de Eva, sendo mãe de Arruja, está no Vaticano, está, sabe, no Museu de Paris, de Londres, né, e Amsterdã, está em, sabe, ali na Catedral de Barcelona, de Madrid. Dessas quatro reis que vêm, né, em nome de persas, de médios, né, de gregos e de sírios, né, babilônicos, egípcios, nós sabemos realmente quem são eles, né? Quem são essas pessoas? É por isso que eles mudam sempre o nome da cidade, o nome dos rios, né? Todos os maiores rios, sabe, de Jerusalém estão aqui dentro, né? Rio Amazônia, Rio São Francisco, o Rio Negro, né? Eles colocam esses nomes aí de, sabe, de outros rios, né? O Rio Paraíba, todos esses rios aí, né? Esses mesmos rios que estão dentro da Bíblia. Todos eles. Assim como os montes, né? Pico da Neblina, Pico da Bandeira, né? Na Serra do Caparaó, né? É, as Agulhas Negras, né? Aqui no Rio de Janeiro. Todos os montes ao redor de Jerusalém, no Rio de Janeiro, né? Tudo, sabe? A Serra da Monte, todas as serras, pessoal. Todos os montes, os maiores picos que estão aqui dentro, né? O Monte Roraima, tudo se encontra dentro das terras de Jerusalém. O Monte Moriá, o mais famoso de todos eles, né? Com aquela cruz em cima dele, ostentando ali o tabernáculo de Moloque, através da cruz, né? E o seu hospedeiro, né? O Júpiter Olímpico hospitaleiro, né? Se encontra nas terras de Jerusalém. É por isso que estão querendo cercar, né? Fazer aquele grande muro nos Estados Unidos cercando as terras latinas, as terras de Jerusalém. Estamos cercados por todos os lados e ninguém se dá conta disso. E ninguém se dá conta disso. É por isso que as bases inglesas são em todos os lugares aqui na América do Sul, né? A Colômbia hoje é um país americanizado. É só você buscar aí, sabe? Nós também, o Brasil. Todas as suas bases, né? Todos os aparatos de guerra são inglês ou francês. Eles dominam Jerusalém. Eles pisam Jerusalém desde que o mundo é mundo. Eles mudam a história, mudam tudo, né? E nós não conhecíamos isso até os dias de hoje. No versículo 32, né, de João 8 ainda, né, e a Ruth está dizendo aqui, né, e conhecereis a verdade, né, e a verdade vos libertará, né. Muito usado aí pelo nosso, né, presidente, né, diz isso aí, né. Eu gostaria muito que ele lesse essa história aqui, né, e ele também é judeu. Você vê que ele foi lá, né, se molhar nas águas daquele falso Rio Jordão e vive batendo cabeça naquele muro de Jerusalém, né? Tá junto com aquele falsário também de Benjamim, Netanyahu, que usurpa, né, e toma até o nome do Criador. E tomamos emprestado para nós as habitações, né? Os nomes do Criador Yahweh. Ele está lá com isso lá. Se cumpre essas promessas que está escrito na Bíblia, isso aí, tá? É o que eles usam hoje aí, né? Se cumpriu, está escrito no livro de Números 6, né, 27, né? Coloca o meu nome nos filhos, ali coloca para dizer que são eles, né? Mas nunca foi eles, né? Então, pessoal, você é muito forte. E se as pessoas não crerem nessas palavras, né?
é porque elas realmente, elas não têm. Eu vou ler para vocês uma passagem rapidinho, né? Que se encontra no livro de Yohanan, João, né? 12, versículos 16, né? 14, vou ler 14 então. E achou então a roxa o jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito, né? Não temas, ó filha de Sião, né? Eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Falando do jumentinho agora, né? Onde se tem mais jumento? Nordeste, né? As terras do Brasil. E os discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Ó, mas quando Yahushua foi glorificado, dá vontade de dar risada, né? Quando Yahushua foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isso lhe fizera. Está dizendo que ele morreu aqui? Está dizendo que Yahushua foi glorificado. E no versículo 20, né? Do mesmo Yohanan, João 12, né? Yahushua está falando aqui da sua glorificação. Não está falando da sua morte. Assim como o falso nascimento foi inventado, a falsa morte, né? Essa falsa morte rendeu muito lucro a essas pessoas do sistema capitalista, religioso, reformista, protestante, evangélico, católico, judaizado. Eu adoro falar essa palavra, né? Para desmascarar todo esse sistema, sabe? Mentiroso, que está aí mentindo, enganando muitas pessoas e muitas delas ainda crendo no nome de Arruxa. Está se deixando enganar. Porque aquilo que nós estamos falando aqui, sabe, não é verdade. Quando o tecido da realidade se abrir, no grande terremoto, você não vai entrar em Sião, você vai até ser salvo, mas vai passar pela grande tribulação. E eu não grito na sua pele. É melhor você crer agora. Começar a buscar, sabe, o reino que está dentro de você. Está no seu alcance, você não enxerga por causa da sua incredulidade. Toda essa história aqui montada é uma grande mentira. É um grande quebra-cabeça, um grande enigma que nós temos que montar. Mas é a Rússia quem está, sabe, nos ajudando, né? Não é nenhum mérito nosso, porque também somos filhos do pecado, num corpo mortal, que vai ser glorificado através dessa fé. Nisso que nós estamos falando aqui. Então aqui a Rui está falando aqui, sabe, da sua glorificação, né? Lê todo o capítulo, não fica lendo versículo, ninguém fala aí, não está montando, sabe, coisas de um versículo só, né? Antônio, cara, mas ele não diz aí, né, que se o grão de mostarda, né, não morrer, né, dizendo que ele ia morrer, né? Toda essa história, ela contém verdades e mentiras para te enganar. É por isso que a Rússia diz, né, de uma mesma fonte, né? Uma fonte não pode, sabe, jorrar nem água doce nem água salgada, né? E essa Bíblia aqui, né? E a Rússia falava sobre isso aqui. Você pode acreditar nisso aqui, né? Ela tem aqui água salgada e doce. E você precisa descobrir qual dessas águas você vai beber. E a Rússia falou também de dois senhores, né? Falando isso aqui. Aqui na Bíblia, sabe, Almeida revisada, católica, judaizada, todas elas tem aqui falando de dois senhores. E é por isso que você precisa, sabe, estar na luz. A Rússia diz, né? Aquele que anda na luz, que anda de dia, andará na luz. Eu passei sobre isso agora aqui, sabe, nem me de falar isso aqui, né? Mas vou falar no próximo vídeo, a gente fala, né? Não fica muito grande o vídeo. Você precisa estar na luz para você entender verdades e mentira. Porque se você estiver com seus olhos, sabe, os escuros, né? Enegrecidos, né? Tenebroso, você vai só enxergar a treva aqui dentro. O que acontece hoje aí? As pessoas buscam um carro, uma casa, que o filho sai das drogas, coisas terrenas. E elas não buscam coisas do alto. E os que buscam a roxo abandonam todas essas coisas aqui. E elas buscam coisas, sabe, do alto. A sua pátria não é aqui, mas é em Sião, né? A Sião que vai descer do céu. Não essa que está aqui, sabe? Alguns quilômetros aqui de Angra dos Reis. Não, não, não.
sabe? Para uns que estão vendo no vídeo, ela está a milhares de quilômetros. Para mim, está perto aqui, né? Não é isso aqui não, tá? Isso está condenado. O mundo jaz do maligno. A terra é de terror, do terror, né? Terra, terror e terror é uma coisa só, né? O que a terra preparada para nós, aquela que vai descer do céu, a Jerusalém, a Jerusalém vai descer do céu, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. Versículo 27, perdão. Agora minha alma está perturbada, né? E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então, está dizendo aqui, o que a Rússia passou no madeiro, as torturas, sabe? E dores, sabe? Sofrimento que a Rússia passou no madeiro, todos os pretos e brancos mortos na Inquisição, escravidão, sabe? Sabe? Sentando em ferros incandescentes, sabe? Queimados em chapa, bebendo cera derretida, chumbo derretido, né? Tendo, sabe, coisas, sabe, ponte aguda, sabe, incandescente enfiado pelo ouvido, né? No nariz, tendo a língua queimada. Existe, sabe, instrumento de escravidão colocado aqui em Angra, eu vejo aqui, sabe, no dia do negro, dos zumbis do Palmares, que vocês não imaginam, né? E também para branco, né? É por isso que os alemães são dizimados na Segunda Guerra, né? Muitos daqueles alemães ali são da igreja que cria o nome de Arrucho. As guerras foram para dizimar todo esse povo, né? Nas terras de Jerusalém foi dizimado, sabe? O que morreu, sabe, milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo todo, sabe, através da tortura, de todo tipo que você imagina, pessoal, né? De todo tipo que você imagina. Não se compara o que a Rússia sofreu no Madeiro. É por isso que a Rússia chegou a suar sangue ali no Monte de Oliveira. Era muito sofrimento, né? Ele ia sofrer todo o sofrimento e não ia morrer. Você acha que ele ia morrer? Usa sua mente, sabe, pequenininha que você tem, você judaizado, né? Católico, reformista, protestante. Não dizendo para os crentes em nome de Arrujo. Sabe, quebra esses cadeados, essas algemas, sabe, arranca, sabe, esses ferrouros que estão, tipo, sabe, prendendo você. E Arrujo não morreu, sabe? A história de Maria e José ela é mentira. Foi Eva que estava desposada com Adão, sabe, noiva de Adão, e ela concebe do Espírito Santo, sabe, o Espírito Santo você entender, do Espírito do Altíssimo, né, do Espírito de Arro, né, e ela concebe, ela tem ali, sabe, o filho primogênito da criação, que é Yahushua, e que é arrebatado para o trono, sabe, de Arro, se encontra no livro de Apocalipse 12. Depois de 5.500 anos, ele aparece do nada para salvar Adão. Adão. Somente Adão está no livro, sabe, de Bartolomeu. Então, o que aconteceu com Eva, no caso? O livro de Apocalipse 12, esse cara foi, sabe, sustentada por um pouco de tempo, mas ela foi mãe também de Caim, Lúlava, sabe, Abel, Iacra, e mãe de Sete, né? Isso tem um enigma, né? Isso é, sabe, um quebra-cabeça, vai desvendar. E a Ruxa vai nos dar o poder para descobrir onde ela está, né? E como é que isso sucedeu. Mas que ela é a mãe, ela é. A mãe, é por isso escrito, sabe, ali no livro no livro de Gênesis, né? Todas as Bíblias, todas elas adulteradas, todas elas, tanto reformista quanto católica, e tanto judaizada. Em Gênesis 3,15, do ventre seu sairá aquele que vai te pisar, tá, serpente? O meu filho vai sair daí, desse ventre que entrou o pecado, né? Ia sair também ali o filho, sabe, do mortal, Caim. Não é que ele é filho do diabo, não, não. Ele, Caim, é filho de Adão. Assim como, sabe, existe aí pessoas, sabe, que trabalham para o mal, existe muitos também que trabalham para o bem, nesse mundo, né? E muitos dentro dos tempos de pedra, né? Caim trabalhava para o mal. A mente dele era para o mal. Ele odiava tudo, o seu nome estava escrito no seu nome, né? Aquele que tudo odeia. Era aí o nome dele. O significado da palavra Caim. Odiou sua irmã, odiava tudo. Chegou a bater em Eva. É só você ler ali, né? E Eva não contou para Adão. A história, sabe, é muito mais do que você imagina, né? É muito mais do que você imagina. Então, todas as pessoas que têm esse intuito, sabe, dessa maldade, é mais fácil, sabe, de Satanás, né? Do próprio Jesus Cristo que está no sistema de pedra dominar a mente dele. É o que você vê que acontece hoje aí. Tantos escândalos, tanto na igreja católica como na igreja evangélica. Morte de pessoas, né? E isso só a ponta do iceberg. Você não imagina o que tem encoberto ali dentro dessas igrejas aí. Eu fui ali dentro. Eu fui ali dentro. Todo o sistema. E via coisa e ficava, poxa, não pode, né? Todos os sistemas, sabe? Todos eles. Existem coisas, esses que estão aí na mídia,
são os piores de todos. São os piores de todos, que no dia do julgamento vão tremer, sabe? Vão se balançar, sabe? Muito mais do que a terra no terremoto. Eles vão tremer de medo, sabe? Vão pedir, sabe, porque os montes caem sobre eles, né? O dia do julgamento vai ser para essas pessoas. Ruim, má, sabe? Perversa. E não terá, sabe, livramento para essas pessoas. Você não imagina o que essas pessoas é capaz de fazer. Então a Rússia pergunta aqui, pai, glorifica o teu nome, né? Glorifica o teu nome, né? Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e eu e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, o que tinha ouvido, dizia, né? Que havia sido um trovão, outro dizia, um anjo lhe falou, né? Agora é o juiz desse mundo, né? Agora será expulso o príncipe desse mundo, né? É por isso que, tá vendo só? Até em Arusha, da glorificação de Arusha, esses demônios estavam aí. E Arusha vem e expulsa ele, o príncipe morte, né? O príncipe morte. Entra ali no madeiro, né? Tira aquela maldição dela e dá o poder de todos aqueles que crêem nessa promessa ser chamados filhos de Yahweh, filhos do alto. E você precisa entender isso. O que é carne, o que é do alto é do alto. A alma, ela busca as coisas do alto, né? Quem tem sua alma glorificada busca as coisas do alto. Tem sede de justiça das coisas do Criador. E quem não tem a sede de prostituição, de ver o Flamengo, de ver o Cruzeiro, o Corinthians, né? É de comer churrasco, de beber, de, sabe? Não tem nada a ver com quem então gosta mais do seu vinhozinho aí, né? Nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é de buscar as coisas, sabe? As coisas terrenas, né? Sabe coisas, sabe? Que não leva ninguém a nada, né? E não leva ninguém para nada, né? Mas quem tem sede das coisas do alto, busca as coisas do Criador. As coisas que é do alto. Ela tem o prazer, sabe, de falar, olha, sabe? Tudo que está acontecendo está registrado no livro do Apocalipse 6:8. Olha, isso aí, sabe, é isso, né? Olha, a segunda ordem mundial está vindo aí, né? Já veio, já implantada, sabe, há 500 anos, né? Mas existe uma pessoa que pode salvar, que é a Rússia. O prazer dela é esse, né? Outras não. Outras não. O prazer, sabe é ler um livro do Harry Potter, né? Ler um livro de Crepúsculo. Eu via as pessoas que lá no carro antigamente, queria ver todos esses livros aí, né? Lia, sabe? Eu ficava assim, impressionado vendo aquilo lá, né? E você fala para ela de um versículo, ela, quê? Não, está escrito. Você entendeu? Mas se você fala para ela de uma fofoca, do cinema, do futebol, do basquete, qualquer coisa, né? Da política, sabe? De uma morte na esquina, alguém morreu ali, sabe? Mataram um bandido ali de tiro. Aqui é assim, né? As pessoas saem debaixo de bala perdida correndo para ver o que está acontecendo, pessoal. Ao invés de elas se proteger e se abrigar, né? Elas saem correndo, né? Hoje de julho bateu uma bala aqui em cima onde eu trabalho. Ela veio do morro aqui, né? Uma guerra no morro ali, sabe? O Bopa entrou no morro, sabe? A bala comeu. Veio uma bala de fazer bateu aqui. Em vez das pessoas se abrigar aqui na rua, né? Aqui embaixo, saíram todas para as ruas. E a bala comendo, sabe? Então só fez aquele zunido, né? E saiu fumaça do lado, né? As pessoas não. Por isso que elas morrem de bala perdida. Ao invés de se abrigar, elas vão ver fofoca. Mas se você fala de um versículo para ela, ó, dízimo não é dinheiro, né? Livro de Deuteronômio 14. Né? Deuteronômio 14, né? Versículo 20, 22, 29 ali, né? Elas não olham. A maioria são crentes, né? Todos fofoqueiros, mentirosos, enganadores, sabe? Amam mais a glória desse mundo do que a glória do nosso Salvador, Criador Yahweh. É por isso que eles, sabe, nunca vão quebrar os ferrolhos que estão dentro da mente. Se você fala de fofoca, morreu alguém ali, sai todo mundo correndo. Você passa numa rodovia, né? Aqui na Rio Santo, tem um acidente, aquilo é o maior engarrafamento para ver uma pessoa caída no chão. E tirando foto, tirando selfie, filmando, para mandar, botar nas redes, sabe, do WhatsApp, no Facebook, né? Para fazer fofoca de uma tragédia, de uma desgraça. Você entendeu? Mas para salvar uma vida, se você falar, gente, precisa ter uma pessoa ali, né? Ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada, né? É o que acontece nos dias de hoje aí, né? Então, que a Rússia fala da sua glorificação, né? E quando eu for levantado da terra, todos atrarei a mim. Você vê que a Rússia falando, né, que todos, né, ia levar a Lígia no coelho. Dizia isso significando, né, de que a morte havia de morrer. Tá vendo só? E a Rússia, sabe, a morte havia de morrer. Não é que de morte tinha que morrer, não. Já vi pessoas pregando sobre isso aí, né? Dizendo que a morte tinha que morrer.
Porque a Ruxa, ele consegue liquidar com a morte. É por isso, né, que ela recebe a ferida mortal e ainda está viva, né? Aquela chaga mortal, né? Ela recebe do Miguel uma chaga mortal lá, né, naquela luta lá, né? Mas a Ruxa, ela está agonizando, né? É por isso que você vê ali que todos esses acontecimentos que acontecem nos apóstolos de Bartolomeu, você vai ver ali, né? Quando ele se levanta ali, os dois chegam a brigar um com o outro ali, né? Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. E a Ruxa aniquila o poder da morte, né? Aniquila o poder da morte na vida daqueles que crêem nele. É por isso que você precisa crer nessas promessas no nome de Arruxa, né? Ele aniquila esse poder, todos aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá, né? E muitos de vós não provarão a morte. Como pode se dizer que não vai morrer, né? Morreu Abraão, morreu Moisés, morreu todos, né? Todos os profetas, né? E Arruxa diz, todos os que creem em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa, né? Isso é salvação. Ele aniquila, ele amarra o poder da morte. Porque até então, todos estavam encerrados embaixo dela. É por isso que ele salva Adão. Ele glorifica Adão. E quando ele glorifica Adão, ele glorifica todo mundo ali, né? E todos glorificaram depois dele. Dele quem? E a Ruxa e Adão. Quando a Ruxa chega, né? Toca em Adão, aquele poder da morte que estava sobre Adão, a escuridão acaba e Adão recebe o corpo glorificado novamente. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. E tudo isso aqui é um enigma, né, que a gente tem que buscar. Buscando, buscando, buscando. E vamos, cada dia, nos aperfeiçoando mais, mais. Ó, no versículo 46, né, de João 12, o próprio Arroz está dizendo aqui, né, eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Que treva Arroz está falando? Na condenação da morte. Todos aqueles que crê em tudo que Arroz ensinou, em tudo que você pesquisar nas Bíblias e ver que é verdade, você passará dessa morte para a vida, desse corpo mortal para um corpo purificado. Isso, e eu não estou falando para te ajudar, não, estou falando coisa séria. Coisa séria. No 46, né? Todos que creem em mim passará, sabe? Todos aqueles que creem em mim. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Trevas significa a escuridão da morte. E é por isso que você precisa, enquanto está vivo, decidir de que lado você está. Vamos falar de Apocalipse depois, tá, pessoal? Às vezes eu falo que eu vou falar de um vídeo aqui, mas, sabe, guiado pelo Espírito da Verdade, a gente vai. Eu dei vontade de falar sobre isso novamente. E é sobre, sabe, esse capítulo que eu estou falando aqui, né? E espero que vocês recebam isso, né, com um grande grado da parte do nosso Salvador, Criador Yahushua, tá? Um forte abraço a todos vocês. Fiquem firmes com Yahushua. E tudo que eu falar, sabe, vocês vão lá na Bíblia e pesquisa, tá? Bíblia Católica, Judaizada, a revista Almeida Revisada, todas elas contêm verdades e contradições, né? Muito mais contradições, né? Mas Yahushua diz, né? Examinai-vos, porque delas esse fica que falar de mim. Valeu, pessoal, um abraço aí, até um próximo vídeo aí.